Terceiro exemplo de porcentagem. Numa caixa há 20 cartões. Então, qual é o total de cartões dentro desta caixa? 20. Então, total de cartões, 20. Então, em uma caixa há 20 cartões. 9 são pretos. 1 é vermelho. E 10 são azuis. Então, novamente, quantos cartões eu tenho dentro desta caixa? Eu tenho 20 cartões. Então, o 20, que é o total de cartões que eu tenho dentro da caixa, ele é o nosso 100%, ou seja, ele é o total de cartões. E são 9 pretos, 1 vermelho e 10 azuis. Olha a minha pergunta A. Qual a taxa percentual? Agora eu já não quero mais achar o equivalente a quantos por cento. Agora eu quero achar a porcentagem. Então, como que eu vou achar a porcentagem agora? Qual a taxa percentual, ou seja, né, qual a porcentagem de cartões pretos? Primeiro, nós vamos usar a taxa percentual. Nós vamos usar, primeiro de tudo, a razão centesimal. O que é a razão? Então, a razão é, eu quero achar o quê? O preto. O preto, qual é o total de cartões? 9. São 9 cartões pretos. São 9 cartões. 9 cartões no total de quanto? De 20. Então, olha, presta bem atenção agora, tá bom? Nós vamos montar uma razão. Razão de quem? De 9 cartões. São 9 cartões preto. No total de quantos cartões? De 20 cartões. Então, nós temos 9 pretos no total de 20 cartões. Só que para eu calcular a minha porcentagem, o meu denominador, ele tem que ser 100, porque é porcentagem. Como que eu transformo o meu 20 em 100? Então, de novo, na minha fração, ou seja, na minha razão, que é uma fração, o meu denominador tem que ser 100, porque nós estamos falando em porcentagem. Como tem que ser 100, a minha pergunta é, como que eu transformo o 20 em 100? Eu posso multiplicar ele por um número. Qual seria esse número? Qual o número que multiplicado por 20 é igual a 100? Então, fica uma pergunta para você. Vamos pensar junto comigo. Qual o número que multiplicado por 20... Qual o número que multiplicado por 20 é igual a 100? Esse número é o 5. Então, se eu multiplicar o 20 por 5, ele vai ser igual a 100. Então, aqui, o que eu vou fazer? O 9 também eu multiplico por 5. Não posso multiplicar só o denominador. Eu tenho que multiplicar também o numerador. Então, primeiro passo, eu tenho que transformar a minha razão aqui, que está 20, em 100. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. 9 vezes 5, 45. 20 vezes 5 vai dar 100. Então, o que acontece? Agora, eu vou calcular a minha porcentagem. E eu quero saber 45%. Como que eu transformo esta razão em porcentagem? É só eu fazer assim. Quem é o meu numerador?
45. E o denominador, que é o 100, nós vamos colocar o símbolo porcentagem. Olha bem que não é tão difícil. Basta eu descobrir qual o número que eu tenho que multiplicar por 20, multipliquei os dois, deixei o meu denominador igual a 100 e então é igual a 45%. Vale lembrar isso aqui, ó. Eu transformei o meu porcento no símbolo. Lembrando que o 100 é representado por cento, tá bom? Vamos lá. E agora o exemplo B pede assim: qual a taxa percentual de cartões vermelhos? Lembrando que a quantidade de cartões preto, que era 9, nós achamos 45%. Agora nós vamos achar a quantidade de porcentagem dos cartões vermelhos. Quantos cartões vermelhos eu tenho? Um cartão vermelho. Então, olha, vamos montar a razão. Eu tenho um cartão vermelho para um total de 20 cartões. Não esqueçam que é a quantidade de cartões que eu quero, que no caso é o vermelho, sobre o total de cartões, certo? 1 sobre 20. Como mesmo que eu transformei esse 20 em 100? Vamos lembrar. Qual o número que multiplicado por 20 vai dar 100? Então, eu pego 1, multiplico por 5 e o 20 multiplico por 5. Então, vamos lá. 1 vezes o 5, 5. 20 vezes o 5, 100. E agora, deu 5%. Eu vou transformar esse 100 em símbolo. Ou seja, quantos por cento? Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 5%. Ou seja, transformei o 100 no símbolo. Ou seja, em cartões vermelhos eu tenho 5%. Então, pretos 45%, vermelho 5%. Agora vamos fazer o cálculo, então, de quantos cartões azuis nós temos. Então, já calculamos a quantidade de cartões preto, já calculamos a quantidade de cartões vermelhos e agora falta calcular a quantidade em porcentagem dos nossos cartões azuis. Vamos comigo? Primeiro, quantos cartões azuis nós temos? 10. Então, eu tenho 10 cartões azuis. No total de quanto? Quantos cartões tem na caixa? 20. Então, de 10, eu tenho 20 cartões no total. Como que eu faço mesmo para transformar esse 20 em 100? Multiplico por 5. Multiplico por 5. Por que eu estou multiplicando por 5? Porque 20 vezes 5 é igual a 100. E é um número que eu tenho que deixar o meu denominador, porque nós estamos falando em porcentagem. Então, vamos lá? 10 vezes 5, 50. 20 vezes 5, 100. Fiz minha multiplicação, agora vamos transformar a fração em um número com porcentagem, em uma taxa percentual, na verdade. Quem é o número? 50. Como que eu transformo esse 100 em taxa? Aqui, ó, com esse símbolo. Então, ficou 100, eu transformei no símbolo porcentagem. Esse símbolo quer dizer porcento, por 100. Então, o que eu fiz? Eu transformei a nossa fração em taxa. Agora, quanto deu aqui? 50%. Ou seja, quantas são as bolinhas azuis? Os cartões azuis são 50%. Só que
Tem como eu ver se a minha conta tá certa? Tem, porque a soma disso aqui tudo tem que ser quanto? 100%. Tem que ser o total de cartões que eu tenho na caixa. Vamos somar? Vamos somar aqui, ó. Então, vamos somar. 45 mais 5, 50. 50 mais 50, 100. Ou seja, está correto a taxa percentual que nós achamos de cada cor dos nossos cartões. E aqui está o terceiro exemplo resolvido de porcentagem.